Nesse vídeo você ouvirá uma história real cheia de desafios, superação e fé. Prepare-se para ser inspirada por esta história real. Eu já não tenho mais muito tempo. Sinto isso nos ossos, na respiração curta, na dor constante que a velhice traz. Mas essa dor não é nada perto do que carrego dentro do peito há mais de 60 anos. Um segredo que me consumiu inteira, feito fogo em mato seco. Agora, antes que a morte me leve, preciso contar a verdade. Meu nome é Alerte, mas todos aqui me chamam de Dona Alerte. Tenho 78 anos, moro sozinha nesta casa de madeira velha no interior, cercada de lembranças que não me dei. O povo da cidade pequena me vê como uma mulher amarga, calada, distante. Nunca souberam o porquê. Nunca imaginaram que dentro desta pele enrugada vive uma menina que foi vendida pelo próprio pai. Todos os dias, sento nesta cadeira de balanço e olho para o horizonte. O mesmo horizonte que eu via quando era criança, sonhando com um futuro que nunca chegou. O cheiro do café coado me traz memórias, mas não de aconchego, e sim de medo, porque foi numa manhã como essa que minha vida foi arrancada de mim. A verdade é que eu não fui filha, eu fui mercadoria. Meu pai, um homem fraco e beberrão, fez de mim um pagamento para a dívida que tinha com um agiota cruel, e ninguém me salvou. Naquela época, eu tinha apenas 10 anos. Minha família era pobre. Vivíamos em uma casinha de chão batido, com uma lamparina velha iluminando as noites frias. Minha mãe nunca sorria, sempre de cabeça baixa, e meu pai, ele era um homem de vícios. Bebia até cair, apostava tudo o que tínhamos. E quando o dinheiro acabava, pegava emprestado com quem não devia. Lembro do dia em que tudo começou a desmoronar. Eu estava sentada no quintal, brincando com uma boneca feita de pano, quando um homem apareceu na nossa porta. Era alto, de rosto fechado, olhos fundos e expressão dura. Seu nome era Horácio, o agiota mais temido da região. O silêncio caiu sobre a casa. Minha mãe largou a panela no fogão e olhou para o meu pai com um medo que eu ainda não entendia. O prazo acabou, Joaquim. A voz dele era cortante como faca afiada. Ou me paga, ou me dá algo que valha. Meu pai engoliu seco, olhou para mim. Depois abaixou a cabeça. Naquele momento, eu ainda não sabia que minha vida já estava decidida. Naquela noite, acordei com sussurros na cozinha. O lampião ainda aceso desenhava sombras na parede. Caminhei descalça pelo assoalho frio e fiquei ouvindo atrás da porta. Eu não tenho escolha, mulher. A voz do meu pai estava tensa. Se eu não pagar, ele me mata. Mas é nossa filha, Joaquim. Minha mãe chorava. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você prefere me ver morto? Prefere que ele venha aqui e acabe com tudo? O silêncio que veio depois foi a pior resposta. Minha mãe chorava baixinho. Meu coração disparou. Eu queria entrar e perguntar o que estava acontecendo, mas algo me segurou ali, paralisada pelo medo. Na manhã seguinte, minha mãe me vestiu com meu melhor vestido. Acariciou meu rosto, os olhos vermelhos e inchados, e sussurrou: "Seja forte, minha filha." Antes que eu pudesse perguntar o porquê, a porta se abriu. E lá estava ele, Horácio. "Vamos, menina." Olhei para minha mãe, para meu pai. Ninguém disse nada. Ninguém me segurou. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir dentro do peito. Mas minhas pernas andaram sozinhas. A última coisa que vi antes de sair foi minha mãe se virando para não me olhar. Meu pai, de cabeça baixa, contava algumas notas amassadas na mão. Naquele instante, soube que nunca mais voltaria para casa. Dona Alerte fecha os olhos, pressionando os dedos contra as têmporas. A memória daquela manhã nunca desapareceu. Nem a sensação de abandono, nem o cheiro do vento batendo em seu rosto enquanto era levada embora na carroça de Horácio. Hoje, tantos anos depois, ela segura nas mãos uma carta amarelada pelo tempo. Uma carta que ficou guardada por muito tempo,
mas que agora precisa ser lida. Seu tempo está acabando. E antes que a morte a leve, ela precisa acertar as contas com o passado. Porque Horácio, aquele que destruiu sua infância, ainda está vivo. E ela não partirá desse mundo sem que ele pague pelo que fez. O barulho das rodas da carroça no chão de terra batida era tudo o que eu ouvia. O sol estava forte, queimava minha pele, mas eu não conseguia me mexer. Sentada ali, ao lado de um homem que eu mal conhecia, senti o peito apertado, como se algo estivesse me esmagando por dentro. Minha vida não era mais minha. Horácio não dizia nada. Apenas conduzia os cavalos com as rédeas firmes, o olhar fixo na estrada, como se eu nem estivesse ali. Mas eu sabia que estava, e sabia que ele também sabia. Olhei para trás, esperando ver minha casa no horizonte. Não vi nada. Nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém me acenando. Só poeira e mais poeira. Engoli o choro. Não adiantava mais. Depois de um tempo, a estrada mudou. Deixamos para trás a vila onde eu morava e entramos em uma região mais isolada, cercada de árvores altas. O silêncio ficou mais pesado. O vento balançava as folhas, mas não trazia frescor. Era como se a própria natureza quisesse me avisar que eu estava indo para um lugar sem volta. E então, avistei a casa. A casa de Horácio era diferente de tudo que eu já tinha visto. Grande, sombria, com paredes sujas e janelas sempre fechadas. Parecia um casarão antigo, mas sem beleza, sem vida. Assim que paramos, uma mulher saiu de dentro. Era Magda, a governanta. Tinha a cara fechada, os cabelos presos num coque apertado e os olhos frios, quase sem alma. Ela me olhou como se eu fosse um bicho. Horácio desceu da carroça e, sem olhar para mim, disse que eu descesse também. Minhas pernas tremiam, mas obedeci. O chão estava quente e áspero sob meus pés descalços. Magda se aproximou e segurou meu braço com força. Me puxou sem dizer nada. Enquanto eu era arrastada para dentro, ouvi Horácio dizer algo para ela. A voz dele era baixa, mas firme. Ensine-a do jeito certo. O que aquilo significava eu não sabia, mas descobriria da pior forma possível. A cozinha era apertada e escura. O cheiro de gordura e fuligem impregnava o ar. Magda me largou no meio do cômodo e apontou para um balde de ferro. Você vai começar lavando o chão. Olhei para ela, confusa. Eu nunca tinha trabalhado daquele jeito. Na minha casa, ajudava minha mãe em pequenas tarefas, mas ali era diferente. Magda não esperou que eu dissesse nada. Pegou um pano velho, jogou no chão e mandou que eu me ajoelhasse. Rápido, disse ela, impaciente. Minha mente ainda tentava entender o que estava acontecendo. Meu pai tinha me entregado para esse homem e agora eu estava ali, como uma empregada, como uma prisioneira. Segurei o pano e comecei a esfregar. Meus dedos ardiam no chão áspero. Cada movimento fazia meu coração bater mais forte. Eu queria perguntar quando poderia voltar para casa. Mas no fundo, eu já sabia a resposta. O trabalho durou o dia todo. Varri o quintal, lavei louça, carreguei água do poço. Meu corpo doía, mas ninguém parecia se importar. Quando o sol começou a sumir, Magda me levou para um quartinho no fundo da casa. Era pequeno, escuro, com uma cama de palha e um cobertor fino. O cheiro de mofo tomava conta do lugar. Ela apontou para a cama. Durma, amanhã cedo começa tudo de novo. Fiquei ali, sem conseguir fechar os olhos. O silêncio da noite era assustador. O vento fazia a porta ranger e no fundo da casa ouvia passos pesados, indo e vindo. O medo se espalhava por mim como veneno. Eu queria minha mãe, queria meu quarto, queria acordar e perceber que tudo não passava de um pesadelo. Mas não era. Era a minha nova vida. No dia seguinte, descobri que eu não era a única. Enquanto varria o quintal, vi uma menina saindo do galpão dos fundos. Pequena, magra, com os cabelos desgrenhados e os olhos fundos de cansaço.
Ela me olhou por um momento e depois baixou a cabeça. Pouco depois, vi um menino carregando um saco de farinha para dentro da casa. Tinha os braços finos, mal conseguia segurar o peso. Seu rosto estava sujo de poeira e suor. Eles eram como eu. Fui até a menina. Perguntei seu nome, mas ela apenas balançou a cabeça. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sabia ainda, mas todas as crianças que viviam ali tinham sido entregues do mesmo jeito que eu. Filhos de pais que não puderam pagar suas dívidas, éramos escravos. Naquela tarde, enquanto lavava pratos na cozinha, sem querer deixei um copo cair no chão. O barulho foi alto. Magda apareceu na mesma hora. Seus olhos estavam cheios de raiva. Inútil! Gritou ela, puxando meu braço. Tentei explicar que foi sem querer, mas ela não quis saber. Levou-me até o quintal e me fez ajoelhar no chão de pedra. Disse que eu ficaria ali até aprender a ser mais cuidadosa. O sol queimava minhas costas. O chão era duro, machucava meus joelhos. O tempo passava devagar e ninguém se importava comigo. Foi ali que entendi. Eu não era mais uma criança. Eu era apenas uma serva naquela casa sem alma. Naquela noite, quando finalmente me deixaram voltar para o quartinho, me deitei olhando para o teto escuro. Se eu não fizesse nada, nunca sairia dali. Segurei meus próprios braços e fechei os olhos. Fiz uma promessa silenciosa. Eu ia escapar. Eu ia encontrar um jeito de voltar para minha vida. Mas eu não fazia ideia de que o pior ainda estava por vir. Eu já tinha perdido a conta de quantos dias haviam se passado. Na casa de Horácio, o tempo não existia. Não havia escola, não havia brincadeiras, não havia descanso. Só trabalho e medo. Acordávamos antes do sol nascer, tomávamos café requentado e íamos direto para nossas tarefas. Magda nos vigiava o tempo todo, sempre com aquela cara fechada. Eu evitava falar, evitava errar, evitava chamar atenção, mas naquela casa não adiantava. O sofrimento vinha de qualquer jeito. Naquela manhã, Horácio apareceu na cozinha. O cheiro dele chegava antes. Forte, azedo, misturado com fumo e cachaça. Os outros abaixaram a cabeça. Eu fiz o mesmo. O silêncio pesava, como se o ar tivesse ficado mais grosso. Ele parou perto de mim. Senti a sombra dele cobrindo meu corpo. Olhou-me de cima a baixo, devagar. Essa aí já cresceu um pouco, disse, e soltou uma risada baixa. Ninguém respondeu. Magda continuou cortando cebolas como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia o que aquelas palavras queriam dizer. A partir daquele dia, os olhos dele começaram a me seguir pela casa. Eu sentia, enquanto varria o chão, enquanto carregava baldes d'água, enquanto estendia roupas no varal. Era como se ele estivesse sempre ali, esperando, rondando. As outras meninas também sabiam. Quando Horácio passava, ficavam tensas, se encolhiam, sumiam pelos cantos, mas não falavam nada. O medo era maior que tudo. Uma noite acordei com um barulho na porta do meu quartinho. O coração disparou. Fiquei imóvel, segurando a respiração. A maçaneta girou. Alguém tentava entrar. Fechei os olhos com força. Se eu não visse, talvez aquilo não estivesse acontecendo. Os segundos passaram. A porta não abriu. Ouvi passos se afastando. Só quando o silêncio voltou, consegui soltar o ar preso no peito. Dessa vez, ele não entrou. Mas e na próxima? No dia seguinte, uma ideia começou a crescer dentro de mim. Eu precisava sair dali. Esperei até o fim da tarde quando Magda foi até o mercado da vila. Horácio estava trancado no escritório. Peguei um pedaço de pão velho e saí devagar pela porta dos fundos. O coração martelava no peito. O portão estava ali. Se eu corresse o suficiente, talvez conseguisse alcançar a estrada. Talvez conseguisse voltar para minha casa. Corri, mas não fui longe. Uma mão enorme agarrou meu braço. Senti o puxão antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Caí no chão, bati o joelho, a poeira subiu no ar.
Horácio me segurava. Os olhos dele estavam diferentes. Não tinha mais brincadeira, só raiva. Aonde você acha que vai? Perguntou, apertando meu braço com força. Tentei me soltar, mas era inútil. Ele era grande, pesado, forte. Naquela noite, Magda me levou até o porão. Era um lugar escuro, apertado, com cheiro de coisa velha e madeira podre. Me mandou entrar. Aqui você aprende a não desobedecer, disse, trancando a porta atrás de mim. Fiquei sozinha, no escuro, no frio. Ouvi ratos andando pelo chão. O medo era tão grande que doía. A fome roía meu estômago. O cansaço pesava nos meus ossos. Mas eu não chorei. Chorar não adiantava mais. Fiquei ali até o outro dia. Quando abriram a porta, a luz do sol queimou meus olhos. Me puxaram para fora. Magda me entregou um balde e mandou que eu voltasse ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Ninguém me perguntou nada. Ninguém nunca perguntava. Alguns meses se passaram. A vida naquela casa continuava igual. Mas algumas meninas começaram a desaparecer. Um dia estavam lá, lavando roupa, cortando lenha, cozinhando. No outro, sumiam, sem explicação, sem despedida. Perguntei para uma das meninas mais velhas: onde elas estão indo? Ela abaixou a cabeça. Fingiu que não ouviu, mas eu sabia a resposta. Sabia que um dia seria minha vez. E então chegou. Era tarde. Todos já dormiam. Meu corpo doía de tanto trabalhar. Fechei os olhos, tentando descansar, tentando esquecer onde estava. Foi quando ouvi os passos no corredor. Lentos, pesados. A maçaneta girou. Dessa vez, a porta se abriu. A porta se abriu devagar. O rangido cortou o silêncio da noite. Eu prendi a respiração. Horácio entrou no quarto. O cheiro de cachaça chegou antes dele. Meus dedos apertaram o lençol fino. O medo subiu pelas costas, um arrepio gelado. Ele ficou ali, parado na porta, olhando. Eu fechei os olhos, tentando desaparecer. Mas não adiantou. Senti a cama afundar quando ele se aproximou. O peso dele era uma sombra sobre mim. Meu corpo inteiro ficou travado. O coração disparou. Ele passou a mão no meu cabelo. Disse que eu já era grande o suficiente. Disse que já era hora. Minha mente gritava. Eu queria correr, queria gritar, queria que alguém me tirasse dali. Mas sabia que ninguém viria. Ninguém nunca vinha. Minha única saída era fugir. De qualquer jeito. Naquela noite, algo dentro de mim mudou. O medo virou ódio. Eu não queria mais esperar. Ou eu escapava, ou ia morrer ali. No dia seguinte, comecei a observar cada detalhe, cada brecha. Precisava encontrar um jeito de sair daquela casa. Descobri que a chave do portão ficava com Magda. Ela guardava no avental enquanto trabalhava. Horácio ficava no escritório a maior parte do tempo, contando dinheiro, fumando, bebendo, e às vezes saía à noite para resolver negócios. Isso me deu esperança. Se ele saía e Magda dormia pesado depois de beber seu chá de ervas, então talvez eu tivesse uma chance. Eu só precisava de ajuda. Durante dias tentei me aproximar dos outros, mas todos tinham medo. Olhavam para os próprios pés, fingiam não me ouvir, até que um decidiu falar. Era um menino chamado Vicente. Tinha uns 14 anos, um pouco mais velho que eu. Era forte, mas tinha os olhos de alguém que já tinha perdido tudo. Perguntei se ele já tinha tentado fugir. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois suspirou. Disse que uma menina tentou uma vez. O que aconteceu com ela? Perguntei. Ele engoliu seco. Nunca mais vimos. Um arrepio subiu pela minha espinha. Vicente me olhou. Se você for tentar, tem que ter certeza, porque se te pegarem... Ele não precisou terminar a frase. Eu já sabia o que acontecia com quem era pego. Naquela noite, quando todos dormiam, Vicente veio até meu quarto. Falamos baixo, quase sussurrando. Ele disse que Horácio sairia no fim da semana. Magda tomaria chá antes de dormir.
Esse era o único momento que teríamos. O plano era simples. Ele distrairia Magda, pegaria a chave e me daria. Eu correria para o portão, abriria e fugiria pela estrada. Eu perguntei se ele viria comigo. Vicente abaixou a cabeça. Disse que não podia. Eu não entendi. Por que não? Ele me olhou. Se eu sair, não tenho para onde ir. Aqui é um inferno, mas lá fora é pior. Eu quis dizer que ele estava errado, que qualquer lugar seria melhor do que aquela casa. Mas algo na voz dele me fez calar. Vicente já não tinha esperança, mas eu ainda tinha. A semana passou devagar. Cada dia parecia uma eternidade. Cada olhar de Horácio me fazia estremecer, mas eu me agarrava à única coisa que me mantinha viva. Eu ia sair dali. Na noite planejada, meu coração batia tão forte que eu achava que todos podiam ouvir. Esperei. Ouvia cada som da casa, cada passo. Finalmente, ouvi Magda se movendo até seu quarto. O copo do chá batendo na mesa, a porta rangendo. O silêncio. Era agora. Vicente apareceu. Com um movimento rápido, colocou a chave na minha mão. Me olhou uma última vez. Corra! Segurei a chave com força e fui. O corredor parecia mais longo do que nunca. Cada passo era uma eternidade. Cheguei na porta dos fundos. Coloquei a chave na fechadura. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Girei a chave. O clique foi alto demais. Ouvi um barulho atrás de mim. Quando me virei, vi Magda. A cara dela estava vermelha de ódio. Ela avançou em mim. Me pegou pelos cabelos. O susto me fez soltar a chave. Eu tentei me soltar. Tentei gritar. Mas ela me arrastou para dentro de casa. Você achou que ia fugir? A voz dela era um sussurro de veneno. Me jogou no chão. O mundo girou. O gosto de sangue encheu minha boca. Vicente apareceu na porta. Os olhos dele estavam arregalados. Magda me puxou de novo. Me levou até o quarto de Horácio. Se ela quer fugir, então ela precisa aprender. Meu sangue gelou. Eu sabia o que aquilo significava. Ela bateu na porta. Ouvi passos vindo do outro lado. A porta se abriu e lá estava ele, me esperando. Vicente segurava a chave firme na mão. Eu mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Depois de tanto tempo, alguém estava me ajudando. Ele se ajoelhou na minha frente, o rosto sério. Disse que tinha pouco tempo, que precisava ser rápido. Eu tentei falar, mas minha voz saiu fraca. Dias sem comida e sem luz tinham me deixado frágil. Vicente soltou as correntes que prendiam meus pés. Disse para eu ficar de pé, mas minhas pernas tremiam. Ele me segurou. Disse que eu não podia fraquejar agora. A porta do porão estava aberta. A liberdade estava logo ali. Mas antes de sairmos, ele me olhou. Disse que tinha algo para me contar. Foi aí que ele revelou o que eu nunca imaginei. Vicente me contou que estava naquela casa há mais tempo do que eu, que também tinha sido vendido pela própria família. Mas ele não era só mais um escravo de Horácio. Ele era filho dele. Meu coração parou por um instante. Olhei para ele sem entender. Como assim, filho? Vicente abaixou a cabeça. Disse que a mãe dele tinha trabalhado ali, muitos anos atrás. Que Horácio a usou e depois a descartou. Ela morreu e ele ficou. Cresceu sendo tratado como qualquer outro, como um nada. Ele olhou nos meus olhos. Disse que passou a vida toda esperando um momento para fugir, mas nunca teve coragem. Até agora, eu não sabia o que dizer. Tudo naquela casa era mais podre do que eu imaginava. Mas não tínhamos tempo para conversar. Precisávamos sair. Subimos as escadas devagar. A casa estava escura. O silêncio pesava no ar. Magda estava dormindo. Horácio ainda não tinha voltado. Era a nossa única chance. Vicente me levou até a cozinha. Pegou um pedaço de pão e me deu. Disse para eu comer rápido. Meu estômago revirou, mas eu mastiguei do jeito que pude. Precisava de força. Chegamos no portão. Dessa vez ele tinha a chave certa. Meu coração batia forte. Vicente olhou para os lados
Conferiu se ninguém estava vindo. Colocou a chave na fechadura. O clique foi baixo, mas para mim parecia um trovão. Ele abriu o portão devagar. O vento frio da noite bateu no meu rosto. Era agora. Mas quando dei o primeiro passo para fora, um tiro ecoou na escuridão. Vicente caiu no chão. Meu corpo congelou. Tudo aconteceu rápido demais. O cheiro de pólvora preencheu o ar. Ouvi uma voz conhecida. Era Horácio. Achei que podia me enganar, moleque. Ele segurava uma espingarda. Os olhos dele estavam cheios de ódio. Vicente gemia no chão. O sangue escorria pela perna dele. Ele estava ferido, mas vivo. Meu coração gritava. Eu queria correr, mas minhas pernas não se mexiam. Horácio caminhou até nós. Cada passo era um pesadelo se aproximando. Eu achei que era o fim. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um segundo tiro ecoou na noite, mas dessa vez não foi Horácio quem atirou. Ele arregalou os olhos, soltou a espingarda, cambaleou para trás. Alguém saiu da sombra. Era Magda. Ela segurava uma arma. O rosto dela estava sério, sem emoção. Disse que já estava cansada daquela casa. Cansada de ser a sombra de Horácio. Cansada de limpar a sujeira dele. Horácio tentou falar alguma coisa, mas o sangue já enchia sua boca. Caiu de joelhos. Depois no chão. Magda olhou para nós. Disse que não estávamos mais presos ali, que agora era cada um por si. Virou as costas e desapareceu na escuridão. Eu olhei para Vicente. Ele ainda respirava. Eu não ia deixá-lo para trás. Apoiei ele no meu ombro. Precisávamos sair dali antes que alguém descobrisse o que aconteceu. E dessa vez, nada mais ia nos impedir. Eu e Vicente caminhamos pela estrada de terra, a noite ainda nos cobrindo como um manto pesado. Ele mancava, o sangue ainda escorria da perna, mas não parava. Precisávamos continuar. Minha mente ainda tentava entender o que tinha acontecido. Horácio morto, Magda sumida. E nós, finalmente livres. Mas liberdade sem rumo não era nada. O que a gente faria agora? Vicente olhou para mim, a voz fraca. Precisamos achar alguém que nos ajude. Eu não tinha certeza se existia alguém para isso, mas não podíamos desistir agora. Depois de horas andando, os primeiros sinais da vila apareceram. Luzes fracas nas janelas, cheiro de lenha queimando, vozes ao longe. Eu conhecia aquele lugar. Foi ali que eu nasci. Mas será que minha casa ainda estava lá? Será que minha mãe ainda me esperava? Vicente segurou meu braço. Disse que devíamos ser cuidadosos. Horácio tinha muitos amigos naquela vila. Mesmo morto, ele ainda podia nos alcançar. Eu sabia que ele estava certo. Mas meu coração queria respostas. Queria justiça. Fomos direto para a casa da única pessoa que eu achava que podia me ajudar. Minha mãe. Quando chegamos, meu peito apertou. A casa parecia menor do que eu lembrava. Mais velha, mais triste. Respirei fundo e bati na porta. Nada. Bati de novo. Ouvi passos lentos do outro lado. A porta abriu. E lá estava ela, minha mãe. Os olhos dela se arregalaram quando me viu. A boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ela parecia ver um fantasma. Mãe, sou eu. Ela levou a mão à boca. As lágrimas vieram antes das palavras. Entramos. Vicente sentou na cadeira, segurando a perna machucada. Eu fiquei de pé, olhando minha mãe e esperando. Ela perguntou onde eu estive. O que aconteceu comigo? Eu não sabia por onde começar, mas contei tudo. A casa de Horácio, os anos de sofrimento, a fuga, tudo. Ela chorava. Mas não pedia desculpas. Isso me doía mais do que qualquer coisa. Quando terminei, ela ficou em silêncio. Então disse algo que me quebrou por dentro. Eu tentei te proteger. Eu ri, sem acreditar. Proteger? Você me deixou ir. Ela abaixou a cabeça. Disse que meu pai não deu escolha. Disse que Horácio ameaçou matar todos nós se eu não fosse. Meu corpo tremia de raiva. Ela nunca tentou me buscar.
nunca tentou me salvar. Eu morri todos os dias naquela casa. E ela deixou. Vicente me olhou. Disse que precisávamos de mais do que palavras. Precisávamos de justiça. Mas como? Quem acreditaria em 2 jovens fugindo de um morto? Minha mãe levantou a cabeça. Disse que existia alguém. Um delegado que tinha chegado há pouco tempo. Um homem que não devia nada a Horácio. Era a nossa única chance. Fomos até a delegacia. O lugar era pequeno, com um balcão de madeira e paredes cheias de marcas do tempo. O delegado nos olhou com desconfiança. Perguntou o que queríamos. Respirei fundo e contei tudo de novo. Dessa vez, sem medo. Horácio, Magda, as crianças vendidas, os abusos, a escravidão, cada detalhe. Quando terminei, ele ficou em silêncio. Depois se levantou. Disse que precisava confirmar tudo. Meu coração gelou. E se ele não acreditasse? Mas então Vicente fez algo que mudou tudo. Mostrou a marca que Horácio deixou nele. Vicente tirou a camisa. Mostrou as cicatrizes nas costas. Marcas de cinto, de faca, de ferro quente. O delegado olhou aquilo e ficou pálido. Disse que ia investigar, mas que precisávamos ficar escondidos. Magda ainda estava solta. E ela podia querer vingança. Eu não sabia se podia confiar nele, mas não tinha escolha. Fomos levados para uma casa no fim da vila. Longe dos olhos curiosos, agora só restava esperar. Os dias passaram lentos. A vila começou a comentar sobre a morte de Horácio, sobre Magda ter sumido, sobre as crianças que nunca voltaram. O delegado investigava. Procurava nomes, histórias, pistas. Até que um dia ele voltou com uma notícia. Magda tinha sido encontrada, mas não como imaginávamos. O corpo dela foi achado no rio, inchado, retorcido. Alguém a matou antes que ela falasse. O delegado disse que talvez fossem os próprios comparsas de Horácio. Talvez ela soubesse demais. Eu nunca ia saber a verdade. Mas uma coisa era certa. Ela nunca mais machucaria ninguém. A história de Horácio se espalhou. O horror daquela casa foi exposto. Outras famílias começaram a falar. Outras crianças que sumiram. A vila inteira sabia agora. Mas eu ainda não me sentia livre. Eu precisava fazer algo. Fui até a casa onde tudo aconteceu. Olhei para aquela maldita porta uma última vez e atei fogo. As chamas subiram rápido. O calor fez minha pele suar. Mas eu não saí de perto. Fiquei ali, vendo aquela casa virar cinzas, vendo meu passado desaparecer. Vicente colocou a mão no meu ombro. Disse que agora podíamos seguir em frente. Eu sorri, mas sabia que minha luta ainda não tinha acabado. O fogo consumiu a casa de Horácio até não sobrar nada além de cinzas e lembranças ruins. O cheiro de madeira queimada ficou impregnado na vila por dias. Eu assisti tudo de longe, sentindo o calor no rosto. Aquele lugar nunca mais machucaria ninguém, mas minha história ainda não tinha terminado. Ainda existiam contas a acertar, e eu sabia exatamente onde precisava ir. Eu e Vicente caminhamos até a casa onde minha infância havia sido roubada. Meu peito estava pesado, mas minhas pernas não paravam. Minha mãe ficou na porta nervosa. Perguntou o que eu ia fazer. Eu apenas respondi: "Onde ele está?" Ela olhou para baixo, como sempre fazia quando não queria encarar a verdade. Disse que meu pai passava as noites no bar da vila. Era para lá que eu estava indo. Vicente quis me acompanhar, mas eu disse que precisava fazer aquilo sozinha. Ele entendeu. Quando cheguei no bar, senti o cheiro forte de bebida misturado com suor e cigarro. Homens falavam alto, riam, jogavam cartas. E lá estava ele, meu pai. Ele segurava um copo de cachaça, o rosto cansado, envelhecido pelo tempo e pelo peso das escolhas erradas. Eu me aproximei. Ele levantou os olhos. Quando me viu, congelou. "Você ainda lembra de mim?" perguntei, minha voz firme. O silêncio tomou conta do lugar. Todos pararam para olhar. Ele piscou algumas vezes, tentando entender.
Depois, soltou um riso fraco, nervoso. Disse que era impossível. Eu estava morta. Não, pai. Você quis que eu estivesse, mas eu sobrevivi. Os outros homens no bar murmuravam entre si. Eles conheciam a história. Sabiam o que ele tinha feito. Ele ficou vermelho. Disse que não era bem assim. Disse que não teve escolha. Você teve, sim, retruquei. Escolheu vender sua própria filha. Ele tentou rir de novo, mas a bebida não deixava. Disse que eu nunca entenderia. Eu entendi, sim. Você preferiu salvar sua pele e me jogou para os lobos. Os homens do bar já não riam. O dono do bar cruzou os braços. Meu pai estava sozinho naquela discussão. Minha voz saiu mais firme. Quero que todos saibam. Você me vendeu. Me entregou para um monstro. Me condenou ao inferno. O silêncio pesou. Ele abaixou a cabeça. Eu continuei. Mas eu voltei. E agora sou eu quem decide seu destino. Ele arregalou os olhos. Você vai embora desta vila hoje e nunca mais volta. Ele engasgou. Disse que aquela era sua casa. Agora não é mais, respondi. Os homens do bar assentiram. Eles não queriam um covarde ali. Não depois de tudo que tinham ouvido. Ele percebeu que não tinha escolha. Pegou suas coisas e saiu, para nunca mais voltar. Voltei para casa naquela noite, mas meu coração estava inquieto. O passado estava se resolvendo, mas o futuro ainda era incerto. Vicente percebeu. Perguntou o que eu ia fazer agora. Eu disse que não sabia. Ele olhou para o horizonte. Disse que também não sabia qual era o seu caminho, mas que não podia ficar ali. Me olhou nos olhos, perguntou se eu queria ir com ele. Meu coração deu um salto, mas eu sabia a minha resposta. Não posso, Vicente. Eu ainda tenho algo para fazer aqui. Ele entendeu, sorriu de leve. Disse que um dia a gente ia se encontrar de novo, e então ele foi. Eu assisti ele partir, sabendo que ele finalmente era livre. Os dias passaram. A vila ainda falava sobre o que aconteceu. Mas aos poucos, tudo foi se acalmando. Eu fiquei. Comecei uma nova vida. Minha mãe tentou se reaproximar, mas o que foi quebrado entre nós nunca mais poderia ser consertado. Perdão não apaga cicatrizes. O delegado me ajudou. Consegui trabalho na vila. Pela primeira vez, eu tinha escolha sobre meu próprio destino. Eu não era mais a menina vendida. Eu era a mulher que sobreviveu. E essa era a maior vingança de todas. O tempo passou. As dores do passado nunca foram embora completamente, mas aprendi a viver com elas. Aprendi a seguir em frente. Agora sentada nesta cadeira de balanço, olho para o horizonte e vejo um sol que não vi quando era menina. O sol da liberdade. Eu construí minha vida, fiz minha história, lutei para nunca mais ser tratada como mercadoria. Mas o tempo cobra seu preço. Sei que meus dias estão chegando ao fim, e antes de partir, preciso contar tudo. Preciso que o mundo saiba o que aconteceu. Porque histórias como a minha não podem ser esquecidas. Minha pele está enrugada, meus ossos doem ao menor esforço, e meus olhos já não enxergam como antes. Mas minha memória ainda está intacta. Cada detalhe daquela época está gravado em mim. A carroça me levando, a casa escura, os castigos, o medo, a dor. Muitas vezes me perguntei se tudo aquilo realmente aconteceu ou se era só um pesadelo que nunca terminava. Mas então, olho para minhas cicatrizes e lembro que tudo foi real. Hoje pela manhã ouvi batidas na porta. Achei que era só mais um vizinho oferecendo ajuda. Mas quando abri, meu coração quase parou. Era Vicente. O tempo também passou para ele. Seus cabelos estavam grisalhos, sua postura mais cansada. Mas os olhos eram os mesmos, os olhos de quem sobreviveu. Ele me olhou, sorriu de leve e disse que sentiu que era hora de me ver de novo. Eu convidei ele para entrar. Sentamos lado a lado, como duas pessoas que não precisam de palavras para entender o que o outro sente.
Ele perguntou se eu estava feliz com a vida que tive. Fiquei um tempo sem responder. Depois, suspirei e disse a verdade. Houve momentos bons, mas a sombra do passado sempre esteve comigo. Algumas feridas nunca fecham completamente. Ele assentiu. Disse que sentia o mesmo, mas que não trocaria nada porque cada passo nos trouxe até aqui. Eu sorri. Ele estava certo. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o vento. Então, ele me olhou de novo e perguntou algo que nunca pensei que ele perguntaria. Você perdoou? Meu peito apertou. Perdoar? Pensei em Horácio, em Magda, no meu pai. Pensei em tudo o que passei. Então, olhei nos olhos de Vicente e disse a única resposta que fazia sentido. Não. Ele suspirou, mas não pareceu surpreso. Disse que entendia. Eu não nasci para perdoar, Vicente. Nasci para sobreviver. Ele apertou minha mão com carinho. Era a primeira vez que alguém entendia isso sem questionar. Vicente ficou um tempo. Depois disse que precisava ir. Ele nunca foi de ficar muito tempo em um só lugar. Antes de sair, olhou para mim e disse que eu tinha sido a pessoa mais forte que ele conheceu. Eu sorri. Ele virou as costas e foi embora, sumindo na estrada. Fiquei ali, olhando, sabendo que talvez nunca mais o veria, mas estava em paz. Agora, escrevo essa história para que nunca seja esquecida, porque ninguém nunca contou a história das meninas vendidas, das crianças escravizadas, dos gritos que ninguém ouviu. Mas agora eu contei. E isso me basta. O tempo não espera por ninguém. Um dia olhamos no espelho e percebemos que a juventude ficou para trás. As marcas do passado ficam no corpo e na alma. Mas eu nunca fui mulher de lamentar o que passou. Sigo vivendo meus dias com a paz que conquistei. Cada dia a mais é um presente. Mas sei que meu tempo está chegando ao fim. E antes que isso aconteça, preciso garantir que minha história nunca seja esquecida. Porque o que vivi não pode morrer comigo. Nos últimos meses venho sentindo que o cansaço está maior. Minhas pernas já não têm mais força para longas caminhadas. Meu corpo pede descanso. Foi por isso que decidi escrever tudo. Cada lembrança, cada dor, cada vitória. Passei noites inteiras sentada à mesa, rabiscando essas páginas. Minhas mãos tremiam, minha vista embaçava, mas eu continuava. Porque ninguém nunca contou a história das meninas vendidas, das crianças que sumiram sem deixar rastro, dos horrores escondidos atrás de portas fechadas. Mas agora eu contei. E isso me basta. Hoje pela manhã, enquanto tomava café no alpendre, ouvi passos no portão. Quando olhei, meu coração quase parou. Era Vicente. O tempo passou para ele também. Cabelos grisalhos, a postura mais cansada, mas o olhar ainda era o mesmo. O olhar de quem sobreviveu. Ele sorriu e disse que sentiu que era hora de me ver de novo. Convidei ele para entrar. Sentamos lado a lado, sem pressa, como duas pessoas que não precisam de palavras para entender o que o outro sente. Vicente olhou para as folhas espalhadas na mesa. Perguntou se era minha história. Assenti. Disse que queria garantir que ninguém esquecesse o que aconteceu. Ele pegou uma das páginas e leu em silêncio. Quando terminou, seus olhos estavam marejados. Ele disse que essa história precisava chegar ao mundo, que outras mulheres precisavam saber que não estavam sozinhas. Então fizemos um trato. Ele levaria minhas palavras adiante. Faria com que minha voz ecoasse mesmo depois que eu me fosse. Abracei Vicente, sentindo um peso sair dos meus ombros. Eu sabia que podia confiar nele. Minha história estava segura. Os dias passaram. A vila continuava seu ritmo. Mas agora, algo dentro de mim estava diferente. Eu não sentia mais aquela angústia silenciosa. Eu tinha cumprido minha missão. As noites eram mais tranquilas. O vento parecia sussurrar que eu podia descansar. Pela primeira vez em muitos anos,
me senti realmente livre. Minha história não morreu comigo. Ela vive em cada palavra que escrevi. E enquanto alguém lembrar, eu nunca serei esquecida. Se você chegou até aqui, significa que minha história tocou seu coração de alguma forma. E isso significa mais do que posso dizer. A vida nem sempre é justa. E o passado nem sempre pode ser mudado. Mas contar a verdade já é uma forma de justiça. E agora, essa história também pertence a você. E se essa história te emocionou, compartilhe. Faça com que mais pessoas conheçam a luta de quem nunca teve voz. Obrigada por me ouvir. Agora quero saber de você. De onde você está ouvindo essa história? Obrigada por me ouvir.